Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal onde nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é o estudo da Bíblia, é estudar a palavra de Deus. E nós estamos numa série aqui que nós estamos trazendo algumas informações para você acerca do verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal e algumas curiosidades que muitas vezes as pessoas não te passam aí fora. Você ouve dizer alguma coisa, mas não sabe bem o que está acontecendo ali, né? Ontem nós falamos acerca da data que Jesus nasceu, aprendemos que não foi no dia 25 de dezembro, e hoje nós vamos falar de outro assunto muito curioso. Hoje nós vamos falar dos Reis Magos, como tradicionalmente é dito, os três Reis Magos, né? Vamos ver isso aqui um pouquinho. Será que foi três mesmo? Será que eram reis? O que será que era esse pessoal aí? Bom, essa narrativa ela vai estar lá em Mateus capítulo 2. A gente trabalhou muito Lucas na aula passada, e para essa aula a gente vai trabalhar mais em cima de Mateus. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Você vai ver aqui falando sobre a história dos magos que foram visitar o menino Jesus, que é quando estava, assim que ele nasceu, né? Então a narrativa dos magos e da estrela de Belém é uma das partes mais fascinantes da história de Natal. Ela mistura elementos de mistério, ciência, profecia, teologia. Mas quem seriam esses magos? O que era essa estrela de Belém? Então, nesse estudo, como eu já te falei, nós mergulharemos profundo nesses personagens e nesse sinal celestial e vamos tentar explorar a origem, o significado e as implicações espirituais que isso possa ter para a nossa vida hoje, tá bom? Primeiro vamos começar pelos magos. Quem seriam esses magos aí? Então, a primeira coisa que eu vou examinar é que o termo contido aqui em Mateus 2:1, tendo Jesus nascido em Belém, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Essa palavra magos, ela é original dela é magoi, tá? Magoi pode ser traduzido como mago ou como sábio, tá? Mago ou sábio, ou magos, né, no original, ou sábios. Na antiguidade, magoi eram estudantes do Oriente Médio, estudiosos do Oriente Médio, especializados em astrologia, astronomia e sabedoria esotérica. Então, provavelmente, eles eram sacerdotes ou conselheiros da Pérsia, atual Irã, Babilônia, atual Iraque, ou até mesmo da região da Arábia. Então, pessoal, tem várias teorias sobre o que seria Magoi. O termo Magoi, a dificuldade aqui é traduzir literalmente o que seria Magoi. Então, tem várias interpretações. Mas para poder ficar um pouco mais sucinto, eu resolvi trazer para você aquilo que é o mais aceito, né? Que Magoi aqui seria magos ou sábios. Não literalmente reis, mas sábios e magos do Oriente que andavam, às vezes, em nome do rei. Ele poderia trazer alguma oferta, trazer alguma coisa em nome do rei, mas não necessariamente eles poderiam, mas não necessariamente eles deveriam ser reis também. Então, o que se acredita é que esses magos, eles eram magos, né, encantadores assim, que vieram da Pérsia. É possível que os magos estivessem familiarizados com profecias judaicas, devido que a influência que eles tiveram de Daniel e dos exilados judeus na Babilônia. Números 24:17 menciona que uma estrela sairá de Jacó, que pode ter sido conhecida pelos magos, interpretado como um sinal messiânico. Então, os magos, eles podem ter tido acesso ao conhecimento judaico através de Daniel, né? Por quê? Porque Daniel, ele foi uma pessoa que ele foi um sábio que viveu na Babilônia.
Daniel foi um sábio que viveu na Babilônia. Daniel, ele não quis voltar para Jerusalém quando o pessoal teve o decreto, autorização para voltar. Nós não sabemos, a Bíblia não fala o motivo, a gente pode inserir algumas coisas, pensar algumas coisas, melhor dizendo, mas a Bíblia não especifica porque Daniel não voltou. Então ele na Babilônia, provavelmente ele influenciou muito daquela cultura, o que pode ter levado os magos futuros dali a terem noção, terem acesso aos escritos judeus. E lá em Números falava, por exemplo, de uma profecia lá em Balaão, profecia de Balaão, de uma estrela que guiaria o povo, né? Então, nós acreditamos que eles aguardavam também o Messias. Nós não sabemos por que exatamente eles também de lá aguardavam o Messias, mas que eles foram orientados por Deus quando isso aconteceu, tá bom? E quantos seriam eles? Por quê? Porque na tradição nós aprendemos que eram 3 magos. E a gente chama eles de 3 magos exatamente porque eles eram 3 presentes. A tradição, inclusive, coloca nomes para eles. Acho que é Baltazar, Belchior e o outro eu não me recordo o nome, mas eles têm um nome, né? Mas, na verdade, a Bíblia não nos informa nada sobre isso. Então, a tradição popular, ela fala em 3 magos, com base nos 3 presentes que eles levaram, ouro, incenso e mirra, mas o texto bíblico não especifica o número. Alguns textos orientais sugerem que poderia ter sido mais de 3, talvez uma caravana, né? O que seria bem entendido, uma vez que eles estavam caminhando em locais muito distantes, né? Então, nada mudaria a história acreditar que seria mais de 3 magos que estavam indo ali. E os presentes que esses magos levaram? Eles levaram, então, 3 presentes. Por quê? Não que eles necessariamente eram 3 pessoas, mas é porque esses 3 presentes tinham um simbolismo muito grande para o Filho de Deus, para o Messias que estava chegando. Vamos ver esse simbolismo. O ouro era um presente digno de rei, então simbolizava a realeza de Jesus, o Rei dos Reis. O incenso, ele era um elemento usado no templo para adoração, representava a divindade de Jesus e o seu papel como sumo sacerdote. E a mirra era usada para embalsamar corpos, então simbolizava o sofrimento e a morte de Jesus, apontando para a sua missão redentora. Ou seja, no nascimento de Jesus, Maria e José, eles já têm mais uma confirmação de que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, se você pega lá, Maria recebe a informação do anjo que ela seria mãe de um homem, de uma criança que seria concebida pelo Espírito Santo. Agora, assim que ele nasce, ela recebe magos vindo de outro país, trazendo simbolicamente 3 presentes que era de um significado muito forte, ou seja, confirmando a divindade naquela criança que Maria segurava nos seus braços ali. Tá? Então vamos avançar um pouquinho e vamos entender agora a estrela, porque o texto diz que esses magos, eles foram guiados por uma estrela. Uma estrela os levou até o menino Jesus. O que seria essa estrela? Então a academia tem debatido ao longo dos anos o que poderia ser essa estrela e chegar a algumas sugestões do que seria essa estrela. Então vamos lá. A primeira ideia é que essa estrela seria uma conjunção planetária. Então astrônomos sugerem que a estrela de Belém poderia ter sido uma conjunção entre Júpiter e Saturno, que aconteceu no ano 7 a.C., ou entre outros planetas. Esse fenômeno ele teria sido visível e interpretado como um sinal celestial. Tá?
Isso aconteceu, né? Na astronomia revela esse evento. Foi um evento que ele foi visível na Terra durante esse tempo, que bate mais ou menos com o nascimento de Jesus. Porém, é difícil você entender, encaixar isso aqui com uma estrela que aparece e some, porque pelo que o texto dá a entender lá em Mateus, parece que essa estrela começa a guiar eles vai, fala com Herodes, aí depois ela aparece novamente, continua guiando eles. E se fosse um sinal astronômico, esse sinal provavelmente ele ia aparecer no céu continuamente até sumir. Então, foi cogitado, mas é muito pouco provável que tenha sido isso daqui. Tem uma segunda hipótese, que seria uma supernova. Então, a outra hipótese é que essa estrela, ela foi uma nova estrela, ou uma supernova, um evento astronômico que causa um raro e brilhante rastro de luz no céu, né? Então, é o nascimento de uma estrela supernova. Então, alguns acreditam que isso pode ter acontecido e que a explosão, o nascimento dessa estrela criou esse rastro brilhante no céu, aonde os magos viram esse sinal e o seguiram até chegar a Jesus. Se a ciência está colocando aqui, é porque é um fenômeno que pode ter acontecido, né? Porém, muito pouco provável também, porque vai cair no mesmo evento do de cima, que vai ser algo que estaria constante no céu, e de repente, para você fixar onde que aquilo estava apontando, imagina uma casa aí, você que mora em cidade maior, e você tem ali, às vezes, em um quarteirão, você tem 5, 6, 8 casas, né? Às vezes, em um lote, você tem 2, 3 casas. Como uma estrela lá do céu conseguiria apontar especificamente para uma casa? É muito estranho imaginar que isso pode ter acontecido. Então tem uma terceira hipótese, que foi um evento sobrenatural. Então alguns defendem, e eu acredito nesse aqui, que a estrela era um fenômeno único, criado por Deus para guiar os magos. Mateus 2,9 sugere que a estrela ela se deteve sobre o lugar onde estava o menino, algo que não se encaixa em fenômenos naturais. Então, essa é uma sugestão também. Não podemos bater o martelo, mas para mim essa estrela não foi nada astronômico que Deus usou para poder guiar o povo, mas foi um evento sobrenatural criado por Deus especificamente para guiar esse pessoal até o menino Jesus. E qual seria a função da estrela? Então a estrela guiou os magos até Jerusalém e depois os guiou até Belém. Ela é um símbolo de como Deus usa diferentes meios para atrair pessoas a Cristo, né? É um símbolo de como às vezes Deus pode pegar coisas que você menos pensa, menos imagina, para poder levar aquelas pessoas. E você consegue encaixar aqui a doutrina onde você aprende que nós devemos anunciar a Jesus a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, porque quem vai guiar, quem vai convencer a pessoa do pecado é quem? É o Espírito Santo. Bom, então isso é para nós eu trouxe para você aqui hoje essa curiosidade sobre os magos, né? Quem seriam, quantas pessoas eles eram. Espero que tenha te ajudado, que tenha sido interessante para você. Sobre a estrela, não sei se você já tinha tido essa informação. E se você conhece outras pessoas que possam ter essa dúvida, compartilha com eles, mostra para eles, tenho certeza que vai ser de grande proveito para eles também. Na aula que vem, nós já vamos falar também, que vai ser amanhã, de outro tema muito interessante. O que Maria enfrentou ao saber que seria mãe de Jesus. Então, ontem e hoje, eu trouxe algumas curiosidades para você, né? Agora amanhã nós já vamos trabalhar mais teológico, já vai ser mais teológico, né? Vai ser uma coisa mais
para a nossa vida mesmo. Eu acredito que vai ser muito mais profundo a partir de amanhã. Deus te abençoe, fique com Deus e até lá.